E o Cruzeiro ganhando outra disputa do Flamengo por reforço. O primeiro deles, você sabe, o Zé Lucas, volante que pertencia ao Sport e preferiu jogar na Raposa. O Sport também entendeu que a proposta do Cruzeiro era melhor. Pois bem, Yasser Asprilla, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Girona, foi sugerido para o Cruzeiro e para o Flamengo, mas o staff do jogador disse que vai dar preferência às tratativas com a Raposa. São alguns os motivos. Ambos têm fama de bom pagador, mas o Flamengo decidiu não quitar as pendências que tem com empresários nessa temporada. Isso repercutiu mal com os representantes do Asprilla. Para completar, o Flamengo ainda estabeleceu que a partir de agora, qualquer jogador contratado terá como comissão a seu empresário um valor máximo de 7% do negócio. É praxe no futebol brasileiro e no mundo pagar até 10% de comissão. E é também por causa dessa diferença que hoje os representantes do Asprilla preferem fazer negócio com o Cruzeiro, Raposa que busca 2 reforços para o lado do campo. Wesley e Asprilla são alternativas. Esse atacante colombiano revelado no Envigado foi vendido para o Watford por 3 milhões de euros, viveu bons momentos com a camisa do Watford, tanto que acabou comprado pelo Girona por 18 milhões de euros. Na Espanha não foi tão bem, acabou emprestado na última temporada para o Galatasaray, onde foi mal. Só 9 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Pois é, o que era fundamental hoje é a vitória, viu, Léo Campos? E o Cruzeiro veio para cá, conseguiu fazer isso com uma grande jogada coletiva. Acho que esse é o grande ponto. Até cobramos, né, que o Cruzeiro podia dar uma acelerada, caprichar um pouco mais, mas quando caprichou, o Cruzeiro fez o gol, mais um do Matheus Pereira, decidindo um compromisso importante de Campeonato Brasileiro. Muito tempo que o Cruzeiro não vencia aqui, né? Então teve aquela vitória em tempo de Série B e tudo, mas o retrospecto aqui amplamente favorável ao Coritiba, ou seja, sempre difícil jogar por aqui, mas o Cruzeiro volta com o dever cumprido, se recupera na rodada seguinte e se coloca ali nessa briga mais acima na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu gostei de algumas coisas importantes. O Cruzeiro acho que se defendeu, às vezes dando um vacilo ou outro ali, tendo mais sorte do que juízo, mas de uma maneira geral, principalmente após o gol, o Cruzeiro soube se defender, o famoso soube sofrer, e isso é importante. Então eu saio daqui aliviado, feliz com mais uma vitória. É uma campanha que a gente não pode desconsiderar, porque a gente cobrou a derrota para o Botafogo por algumas circunstâncias que foram feitas, mas quando a gente pega o geral, o Cruzeiro vem de uma campanha de reação absurda, né? Desde aquela estreia lá do Arthur Jorge no dia 1º de abril contra o Vitória no Mineirão, o que o Cruzeiro fez neste brasileiro aí é maluquice. Se a gente pegar ponto por ponto e o que o clube conquistou, e poucos pontos foram perdidos. Então hoje aqui não podíamos perder, ponto, com todo respeito ao Coritiba, mas a vitória precisava chegar na partida seguinte. Ela chegou para trazer tranquilidade em um momento em que o Cruzeiro perdeu peças importantes. A diretoria está no mercado para fazer algumas reposições, mas no momento era fundamental vencer. E alguns jogadores, eu destaco aí, claro, o Matheus Pereira como craque Nuvem Energia, mas outros jogadores também tendo um papel importante. É claro que o Felipe Moraes, jovem ainda, não podia ter perdido aquele gol, mas mostrou personalidade. O Kenji, quando substituiu, foi muito bem. Gostei do Lucas Romero. O Gerson, acho que ainda, quando ele volta de férias, ele vai entrar naquele ritmo que ele estava antes da parada para a Copa do Mundo, mas mesmo assim é um jogador que é diferente. O William foi bem, a dupla de zaga foi bem, o Otávio passando de segurança. Então foi um Cruzeiro que soube vencer o jogo e jogou para vencer o jogo. Então saímos daqui com a reabilitação e pensando agora em Copa do Brasil para buscar essa vaga aí nas quartas de final da Copa do Brasil e ficar, né, entre os 8 finalistas da competição da milionária Copa do Brasil, que é um dos objetivos nesta temporada. Então, importante demais ver o Matheus Pereira decidindo mais um jogo, o Gerson dando assistência, garotos aí pegando confiança e que possam ganhar cada vez mais minutos. Eu me sinto aliviado, tá? Com todo respeito ao Wanderson, mas nem foi relacionado.
prefiro 1000 vezes acreditar nesses garotos aí, dar apoio para esses meninos, vão errar, faz parte do processo, mas é muito melhor ver um garoto ali tentando, ver um Kenji entrando e partindo para cima como tem que partir. O Kenji foi fundamental na jogada aí, viu? O jeito que ele parte para cima, puxa a marcação e deixa a bola para o Gerson dar o cruzamento, foi bem legal. Depois entrou aí o próprio Bruno Rodrigues, né, que fez uma jogadaça. Eu nem crucifico o Bruno Rodrigues ali não, tá? Eu acho que ele ia dar o gol para o Matheus Pereira e depois de fazer uma grande jogada, tudo bem que ele podia ter finalizado, mas o importante era vencer e é o que eu falo sempre, uma vitória do Cruzeiro, ela nunca vai me deixar chateado, deixar triste, revoltado e por aí vai, a não ser que seja uma vitória que precisava de vencer por tantos gols para ser campeão e aí não consegue, né? Aí talvez uma vitória me deixe triste nesse quesito aí, mas fora isso, pontos corridos, 3 pontos, obrigado Papai do Céu pelos 3 pontos. E bora lá, Léo Campos, nem vou esticar muito porque já tenho que ir para o aeroporto ali, vocês vão mais tarde, mas tenho outros compromissos em BH. Então, valeu demais, galera, muito obrigado aí por mais uma audiência espetacular, sigam aí com o final do nosso dia de jogo KTO e agradecendo, claro, essa audiência maravilhosa aqui na Samuca TV, Léo Campas. Sueli Oliveira, o Cruzeiro embalou, hein? Grande vitória. Cruzeiro pegando o elevador, se recuperando do tropeço no fim de semana. Eu dizia hoje no Rádio Esportes, o Curitiba ia ter que pagar aquela conta do fim de semana. A derrota pro Botafogo e a conta chegou. Ô Curitiba, eu te avisei, coxa, eu te avisei. Hoje não, Curitiba. Grande vitória do Cruzeiro, Ale Oliveira. Hoje, ontem, antes de ontem, Curitiba já não vence há 4 rodadas e vai encarando um espelho na sua frente, né? Porque o time é um time que é muito dedicado, o Seabra é bom treinador, mas é cheio de refugo, né? E o Cruzeiro, que não tem nada com isso, consegue fazer uma partida equilibrada, uma partida consciente, mesmo ali perdendo algumas oportunidades, e o Curitiba meio que na base da raça, na bola aérea, conseguiu incomodar em alguns momentos. O Cruzeiro consegue um resultado que foi merecedor. O Cruzeiro é mais tímido que o Coxa, jogou mais bola e merece essa subida na tabela de classificação. Inclusive, né, já são 5 jogos sem perder como visitante no Campeonato Brasileiro. Foi a 4ª vitória fora de casa, mas 5 jogos em que o Cruzeiro não perde longe do seu torcedor, que mostra também maturidade dessa equipe. Realmente fica um gostinho um pouquinho amargo da partida contra o Botafogo, mas não tem jeito, né? Você não perde aí jogadores do nível do Gerson, do Matheus Pereira e não paga uma conta cara, né? Sem dúvida isso aí aconteceria com qualquer equipe, mesmo os elencos mais fortes do futebol brasileiro. Você perde seus 2 melhores, o time sente, né? Não tem como isso não acontecer. E o Cruzeiro hoje com a volta desses 2 e saudáveis, né? Porque agora que o calendário do futebol brasileiro voltou a ser aquela coisa maluca, né? De jogo no meio, no fim de semana, e daqui pra frente não vai parar, principalmente pro Cruzeiro que tá em 3 competições. Eles estavam saudáveis, né? Estavam com um gás todo. E aí eles fazem muita diferença, estão muito acima. E o Cruzeiro, pra mim, também por esses 2, mas não só, mereceu o resultado positivo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.